Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Nostrale. Este é um espaço onde debatemos os principais assuntos referentes à cidadania italiana. Eu me chamo Gabriela Trentin, sou supervisora da área de marketing e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as etapas do processo de reconhecimento da via judicial. Então, após a contratação, como funciona aqui dentro da empresa. Para isso, comigo aqui no estúdio estão a Jéssica, supervisora comercial da Nostrale, além da Kathleen, supervisora do nosso setor processual, e da Nicole, supervisora da área de sucesso do cliente. Sejam bem-vindas! Então, para começar, Jéssica, gostaria que você explicasse para a gente, o que é o processo do reconhecimento da via judicial? Qual a diferença dele para os outros tipos de processo? Perfeito, muito obrigada. Eu quero agradecer primeiramente por estar aqui. Então, com relação ao processo judicial, ele é um processo inteiramente tramitável em solo italiano, sem a necessidade de viagem do cliente. Essa é a principal diferença dos demais processos. Por quê? Acho importante a gente falar das 3 vias de processo. Nós temos o processo administrativo consular, que é onde a gente ingressa com o pedido de reconhecimento pelo consulado mais próximo da nossa residência, mas é um processo hoje mais demorado, acaba levando ali em torno de 10 a 15 anos para o reconhecimento. E muitas pessoas não querem esperar todo esse tempo. Então, para encurtar o prazo, nós temos 2 outras vias. O processo administrativo em solo italiano, que é aquele processo onde o cliente ele vai precisar viajar para a Itália e ficar lá todo o processo para aguardar o reconhecimento da sua cidadania italiana. Esse processo, ele é sim mais rápido, mas ele exige mais do cliente com relação a tempo, disponibilidade, inclusive questões financeiras. E também é importante salientar que cada requerente tem que estar ali para fazer o processo de reconhecimento, ele não pode ser representado por alguém da família. Então, vai exigir essa parte. E aí nós entramos no processo judicial, que é o quê? É um processo que ele tramita inteiramente na Itália, diretamente no tribunal, com base na origem do nascimento do italiano, da nossa linhagem, Então, quem tem cidadania italiana ou quem tem direito a reconhecer a sua cidadania italiana vai ter a certidão do seu antepassado, que é o italiano, e onde ele nasceu, a gente vai protocolar o pedido de reconhecimento. Esse processo, ele pode englobar toda a família, então não tem um limitador. Nós temos desde processos onde a gente tem um único cliente até processos onde temos mais de 40 pessoas envolvidas naquele processo sem limite. Então, esse processo ele tramita diretamente na Itália por um período médio de 2 a 3 anos, um período então onde a pessoa pode tomar a sua vida cotidiana normalmente, Ela vai seguir trabalhando, estudando, até que o processo, então, ele venha a finalizar. Perfeito, então. E Kathleen, conta pra gente quais são os documentos, então, que o cliente precisa ter para dar início ao processo da via judicial. Perfeito, Gabriela. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Estar aqui de novo é sempre um privilégio, uma honra, compartilhar disso que a gente faz e que é tão importante para todos os nossos clientes. Os documentos que a gente precisa inicialmente, para o processo são os documentos de identificação do cliente, podendo ser passaporte, CNH dentro do prazo de validade, ou então RG emitido nos últimos 10 anos. Por que esses documentos são fundamentais? Porque a gente redige procurações com base neles e também a gente identifica o que o cliente toma na vida civil dele aqui no Brasil como verídico, como fatídico, porque às vezes há divergência entre esse documento e, por exemplo, é a ficha que ele preenche ou então o documento de certidão mesmo, de certidão de identificação que ele apresenta. Também é importante que seja apresentado documentos de nascimento e casamento, certidões em inteiro teor no formato digitada, para que a gente consiga comprovar toda a linha de descendência dentro de uma árvore genealógica. Então, esses documentos é de bastante importância. Eu sei que aqui no Brasil, às vezes o casamento ele passa a ter valor substitutivo, inclusive, quando em relação ao nascimento, mas não é o caso para a cidadania italiana. Para a cidadania italiana, a gente precisa do nascimento e do casamento em inteiro teor, assim como nascita, ou matrimônio, possivelmente, do italiano. Perfeito, então. Aproveitando, eu queria te perguntar também sobre a questão do divórcio,
que aqui no Brasil, quando a pessoa casa, então muitas vezes ela não precisa mais apresentar o divórcio, certo? Então, o que que acontece? Quando você é reconhecido um cidadão italiano, você precisa que toda a sua vida civil do Brasil esteja alinhada com a Itália. Isso inclui, inclusive, divórcios, né? Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Um reconhecimento de paternidade precisa ser apresentado, precisa ser o processo. A simples averbação ali na certidão acaba não sendo o suficiente, porque você precisa ter o que você tem hoje aqui no cartório, lá no Comune Italiano. Então, é de suma importância que venham essas anotações. Lembrando, né, Gabriela, que tudo isso trata-se de uma documentação complementar. Os documentos basilares do processo são documento de identificação, nascimento e casamento. Óbitos, escrituras, divórcios, a gente precisa pensar no caso a caso. Então, não se aplica a todos os clientes, né, que procuram a gente. Todo o restante da documentação, com exceção desses 3 que eu mencionei inicialmente, são documentos complementares ao processo. Perfeito. E Jéssica, queria te perguntar também, né, já que estamos falando sobre a documentação, quando o cliente, então, ele chega para o comercial, muitas vezes ele não tem nada da documentação. Como é que funciona? Sim, a grande maioria dos nossos clientes, ele chega com a própria certidão, ou o seu próprio RG, muitas vezes com a documentação dos seus pais, né? E acaba não tendo mais documentos. E a gente aconselha a buscar dentro daquilo que a gente tem realmente em casa. Muitas vezes a gente tem uma caixinha, uma pastinha com documentos que são nossos, dos pais, dos avós, ou às vezes uma tia tem guardado. Isso pode nos auxiliar a encontrar a base documental para o nosso processo de reconhecimento. Então a gente começa de si e vai subindo até onde a gente encontra documentos reais. Para que a gente chegue até o italiano, muitas vezes a gente precisa do apoio de cartórios. Então, a gente tem também a parte de solicitar no cartório da cidade. Conta a história da minha família, que o meu italiano, quando veio para o Brasil, foi para a cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Vai resgatando as histórias, então, vai resgatando da família a história toda. da família, exatamente, até a gente chegar ensino italiano. Mas quando a gente não consegue fazer isso sozinho, nós indicamos que o nosso cliente ele contrate também um serviço de pesquisa. Porque muitas vezes realmente um historiador que tem experiência nessa parte, ele pode auxiliar sim a encontrar documentação faltante e a gente não precisa desistir de um grande sonho. Perfeito, e é muito legal, né, essa parte de descobrir sobre as raízes da família, sobre a história, quem veio da Itália, né, a árvore genealógica, é muito interessante essa parte. E depois disso, então, né, Nicole, conta para o nosso público como o setor de sucesso do cliente atua depois da contratação. Vamos lá, tudo bem, gente? Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje, né? E acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o que é também o sucesso do cliente, né? O que a gente busca, o que a Nostrali busca com essa estratégia também. O sucesso do cliente, ele tem uma cultura centrada no cliente. Então, o cliente é o centro de tudo, né? E aqui eu já trago essa importância de que é pelo cliente que a gente está aqui hoje, né? Então, todos nós trabalhamos pelo cliente e esse é o papel do sucesso do cliente. A gente brinca que nós somos os advogados dos clientes, né? Então, a gente está ali para isso. O setor de sucesso do cliente, depois que o time do comercial, então, faz esse primeiro momento, a gente brinca que passa o bastão, né? Então, passa o bastão para o setor do sucesso do cliente. E, a partir daí, nós começamos a acompanhar este cliente do início, então, né, dessa jornada até a conquista da cidadania, até a conquista desse sonho, então, que tantas famílias, tantos clientes depositam conosco esse propósito. Então, o sucesso do cliente, a gente trabalha muito com propósito. Então, cada cliente está aqui por um propósito e a gente precisa dar valor a isso. Perfeito. Então, é por isso que muitos clientes têm a dúvida de eu começo falando com uma pessoa, depois sou passada para outra pessoa da empresa, então realmente é por essas questões internas que começa no setor comercial e posteriormente então vai para o setor de sucesso do cliente, que acompanha daí o cliente até a finalização, é isso? Isso aí. Então, o sucesso do cliente, nós temos o nosso time, ele é especialista nisso. Então, o sucesso do cliente é que vai acompanhar o cliente, vai saber todo o processo, vai saber por onde anda, em qual momento a gente está do processo, qual é o propósito dessa família, quem é essa família. Então, nós temos essa oportunidade de conhecer a fundo ainda mais, né, esses clientes e levar esse sonho adiante para se tornar realidade.
E eu acho que é importante a gente falar que é para a gente ter também um carinho dedicado àquela família que contratou a assessoria da Nostrali, para que ela tenha esse elo ainda forte conosco, né? E não fique mais atrelada a apenas uma pessoa também. Ela vai ter o foco específico de uma pessoa que está ali cuidando do processo, que vai poder auxiliar, vai poder fazer a comunicação com outras áreas internas da Nostrali e dar para ela todas as respostas que ela espera. Isso, então, no sucesso do cliente, a gente vai ser realmente essa ponte, como a Jéssica trouxe, né? Então, é conosco que o cliente vai se comunicar, é conosco que ele vai tirar dúvidas, somos nós que a gente vai também fazer de forma proativa, acionar ele nos momentos que a gente precisa, então, para solicitar uma documentação necessária, ou para passar um prazo do processo, ou para trazer lá no final a boa notícia, então, sim, vocês são, né? Deu tudo certo, então o sucesso do cliente vai sim acompanhar em todos esses processos, tanto de dúvidas quando o cliente nos aciona, mas também de forma proativa, trazendo ele para ele participar da jornada mesmo. Então, que a jornada não seja só nossa aqui, operacional, mas que ele faça parte disso conosco. Então, vocês acompanham o cliente a partir daí e vão passando todas as atualizações até a finalização, né? Que é o que todo mundo espera, ansioso, que seria a sentença procedente, né? E, Jéssica, gostaria de saber também, uma dúvida bem recorrente, é por que a maioria dos clientes optam, né, pela via judicial? Eu acredito que optar pela via judicial está atrelado a 2 principais fatores. O primeiro é poder reunir a família e todos fazerem o processo ao mesmo tempo. Isso é muito legal, né? É muito legal. Quando a gente une a família de novo, a gente tem muitas vezes casos de tios, primos que não se veem há muito tempo e que, através de uma videochamada, buscando o reconhecimento da cidadania italiana, resgatando a sua origem, eles estão ali novamente unidos. Então, a gente vivencia isso de unir famílias e trazer propósitos em comum. E é muito gratificante. E também por uma questão financeira, porque por muitas vezes se torna mais viável a todos aqueles que desejam ingressar com o seu processo fazerem em conjunto e ratearem os custos. Isso torna mais possível o sonho de cada um, é uma questão muito mais facilitada. Perfeito. E eu sei que aqui dentro da Nostrali temos famílias bem grandes, né? Muito grandes. Kathleen, voltando aos documentos dos clientes, então, o que acontece dentro do processual depois que a gente junta, então, todos os documentos, os papéis, né? Quais são as etapas internamente? Então, com o recebimento, né, dos documentos de identificação, que é ali, né, o primeiro contato do CS, então, com o cliente, nós conseguimos redigir as minutas necessárias para o ajuizamento do processo. Então, esse é um trabalho, claro, né, do processual, mas também em conjunto com o cliente, porque a gente encaminha para que eles assinem esses documentos e nos retornem, né, com eles assinados, enfim, conforme a devida orientação. O que é bem importante, né, também depende muito do que o cliente contratou. Por que eu trago isso? Porque, por vezes, o cliente já nos mandou as certidões, porque ele emitiu por conta e tá tudo certo, nós recebemos. Tem também aqueles clientes que contratam essas emissões. Então, as emissões correm em paralelo com este contato inicial, né, ali das procurações. Então, enquanto ele dá andamento nas procurações, a gente dá andamento nas emissões das certidões. Contudo, todos os documentos em mãos, nós realizamos a análise. E a análise é um ponto muito importante, tá, para o setor processual. Eu arrisco dizer, na verdade, que é o ponto-chave. Por quê? Porque é nesse momento que a gente analisa todas as certidões. Então, antes foi feita uma análise de direito pelo comercial, posteriormente é feita uma análise técnica. Essa análise técnica, por vezes, pega coisas que nem o cliente se dá por conta. A gente, às vezes, dá notícias para o cliente, olha, você não nasceu nessa data, na verdade, conforme essa certidão é uma outra data. Pegamos eles de surpresa, né, porque, mas eu nunca olhei, eu segui com a minha de casamento. Então, a gente faz essa verificação. Mas antes de avisar o cliente, o que a gente faz? A gente liga para o cartório, verifica se não é um erro de digitação, desculpa, porque é recorrente também, tá? Pode acontecer, então, essas inconsistências. Sim, Gabi, inclusive é bem comum isso, porque os cartórios, eles pegam o livro e digitam toda uma certidão. Então, pensa que é um ser humano digitando e que pode, sim, cometer, né, um equívoco. Então, isso é muito comum, tá? Erros de digitação são bastante comuns e, por vezes, eles evitam uma retificação, né, que levaria, enfim, um tempo a mais. Então, após a análise,
temos as traduções e o apostilamento e finalizamos com o envio, né, para a Itália. Então, essa é a fase de preparação. Então, é uma fase que, se você pensar de forma muito calculada, mas é curta, é curta. Mas por que envolve tempo? Porque envolve conhecimento, envolve técnica, hoje nós temos 30 pessoas no processual, que são responsáveis pelas análises e por toda a preparação documental. Então, por vezes, né, como a nossa principal fonte, né, é o quê? Reconhecer a cidadania do cliente, reconhecer este sonho. Não é meramente apresentar documentos e vamos ver do que vai dar. Não, a gente gosta de apresentar e a gente gosta de apresentar com segurança. Mais que isso, a gente preza para que seja feito dessa forma. É isso que leva, inclusive, a Nostralia a não ter casos de improcedência. Até hoje, nós temos mais de 15 mil cidadanias reconhecidas, nenhuma improcedência, porque a gente cuida desse processo, a gente não faz uma análise, né, superficial, não, a gente se debruça nessa análise, a gente vai atrás de todos os cartórios que precisa, a gente verifica se uma verbação às vezes é necessária, se uma retificação é pertinente, se precisa de um documento complementar que consegue ligar tudo que eu preciso em relação à informação. Então, é bem importante a gente trazer isso, porque até, né, Nicole, quando é enviado, né, o arquivo, né, com o passo a passo, ele não entrega essa questão, né, do quanto é minucioso cada procedimento realizado dentro da Nostralia, dentro da preparação do processo, visando, claro, né, o êxito, visando o reconhecimento, visando o futuro passaporte. E contribuindo também com a Kathleen, o papel do CS é justamente esse, né? A gente brinca lá também que às vezes temos muitos termos jurídicos aí no meio, então a gente precisa transformar isso numa forma de que todo mundo possa ter entendimento e também explicar por que precisamos muitas vezes de um documento complementar que não foi visto lá no início. Por quê? Porque passou por toda essa análise e porque a Nostralia tem essa segurança em dizer, sim, precisamos deste documento porque a gente vai conseguir ter êxito nesse propósito. Perfeito, perfeitas contribuições aqui. Eu gostaria de voltar um pouquinho, perguntar para a Jéssica, então, que é uma dúvida também que os clientes têm na questão da definição. Quem é que emite as certidões? Como é que funciona essa parte? É no momento da contratação que vocês conversam com o cliente? É um atendimento personalizado? Como é que funciona? Então, o cliente com a Nostralia, ele pode optar se ele quer entregar a documentação, ou seja, alguém da família ou cada uma das pessoas que está fazendo o processo vai emitir as certidões em formato inteiro teor digitada, ou se eles querem contratar conosco essa emissão. Se o cliente desejar contratar, lá no momento em que o nosso especialista em cidadania ele está desenvolvendo a parte da proposta, da negociação, ele já pode incluir isso e deixar o cliente tranquilo com essa parte. Como a Kathleen falou, nós temos mais de 30 pessoas no nosso setor processual que são focadas, especializadas, treinadas para trabalhar com o processo de cidadania italiana e pode auxiliar. Muitas vezes a gente sabe que o contato com o cartório ele pode ser um contato demorado e que na nossa vida cotidiana a gente acaba tendo outros compromissos, em horário comercial a gente não consegue desprender, a gente não consegue ir, então contratar acaba facilitando no andamento do processo. Mas se for de escolha do cliente, ele já pode sim nos entregar a documentação. Perfeito, então. E agora vamos voltar para a Kathleen, né? Falar um pouquinho de prazos, que as pessoas perguntam muito. Então, quanto tempo leva até conseguir reunir toda a documentação? Então, Gabi, isso varia bastante, porque nós temos famílias, né, como foi mencionado, de 1, 2 requerentes, podendo chegar até aí famílias de mais de 80 requerentes, tá? Já temos este número no processual. Então, não é o mesmo prazo no sentido de... Dependemos da família também. A família precisa, por vezes, reunir documentos, nos encaminhar, né? Ou, enfim, conseguir um melhor horário para comparecer no cartório, para conseguir encaminhar os documentos posteriormente. O prazo médio que a gente tem hoje é de 150 dias para o ajuizamento, né? Então, a partir do inserimento para o ajuizamento, 150 dias. Contudo, vale ressaltar que isso pode sim variar. Por que não é um prazo fechado? Porque eu posso pegar uma família de 40 requerentes que está tudo 100% alinhado. Como eu posso pegar uma família com 2 requerentes que existe uma variação nas certidões e a gente precisa investigar, precisa entender o que aconteceu. Então, é um prazo médio, sim,
que é respeitado, contudo a gente precisa analisar circunstancialmente. É cada caso que a gente precisa pegar e entender para daí sim, né, conseguir passar um prazo efetivo. Acho que é legal a gente também explicar para o nosso cliente quando a gente está falando de cartórios e de órgãos públicos, que eles também possuem prazos que não dependem de nós. Porque apesar da Nostraly querer agilizar ao máximo, muitas vezes isso sai das nossas mãos. Quando a gente está falando ali de uma questão de erro de digitação de um cartório na certidão, ou de buscar uma certidão, a gente acaba passando por alguns prazos que são internos do cartório e que muitas vezes levam mais de 30 dias corridos até a gente ter um retorno para depois a gente conseguir realmente essa documentação. Com certeza, né, Jéssica? Acontece bastante, inclusive, é importante, né, mencionar para o cliente isso, que nós atuamos como um meio de campo, né, entre ele e entre o órgão final, digamos assim, nesse caso, por exemplo, os cartórios. Então, de fato, por vezes a gente cobra o cartório, a gente liga, eles têm um prazo, sim, que deveriam respeitar, mas nem sempre conseguem por falta de efetivo, né, enfim, inúmeras questões. E isso, sim, faz com que a gente tenha um tempo a mais, um prazo que anteriormente não foi previsto. Por quê? Porque a gente depende de alguém. Então, a gente acaba terceirizando isso no sentido de terceirizar uma resposta. A gente precisa dessa resposta deles, né? Eu não tenho livro para olhar, não, se tá certo, olha, quisera que tivéssemos, mas não temos. Então, a gente precisa desse retorno deles para conseguir dar sequência ao processo. Então, temos que respeitar ali as etapas, né? Para que tudo aconteça da melhor forma. E a Nostraly está como um facilitador, né? Para assessorar os cidadãos, então, para isso. Exato. Jéssica, tem muitas pessoas também que perguntam: eu já tenho familiares que já fizeram a cidadania. É mais fácil? É mais rápido? Olha, depende. Por quê? Vai sim facilitar se a gente conseguir uma cópia da documentação para a gente poder fazer apenas a solicitação. Então, sim, auxilia bastante para a gente não precisar fazer aquela pesquisa inicial que eu comentei anteriormente. Perfeito. O familiar encaminhando uma via por foto, um PDF, que a gente possa fazer uma solicitação de certidões atualizadas no processo, vai nos auxiliar a entrar com um novo processo. Mas tem muitos clientes também que nos perguntam: mas eu não posso aproveitar aquela documentação do meu primo, do meu tio, e só incluir os documentos que completam a minha linhagem? Infelizmente, isso não é possível em muitos casos, porque passaram-se anos, mudou-se questão documental, muitas vezes não é permitido, principalmente quando a gente fala da via judicial, uma vez que se ingressa com o processo em tribunal italiano, aquele processo, uma vez que ele foi anexado, que ele foi ingressado, não tem mais como eu incluir documentação, então realmente a gente tem que abrir um novo processo. Então é importante a gente ter esse contato de um familiar, mas ele vai acabar sendo que um novo processo vai iniciar. Perfeito, então. Em vias de facilitador mesmo, né, Jéssica? Então, eu acho bem importante isso, porque alguns clientes, né, eles chegam com as cópias e isso, sim, tira metade do caminho ali em relação, não vai precisar fazer a pesquisa. Então, é muito mais como um facilitador do que como alguém que você pode reaproveitar a pasta efetivamente. Exato. E Jéssica, se um cliente te perguntasse hoje por que ele deveria reconhecer a cidadania italiana via judicial, qual seria a sua resposta? Olha, eu vou levar em consideração a mesma que eu usei para fazer o meu processo e o da minha família. Perfeito. A questão de poder realmente ingressar com o processo, saber que ele vai tramitar em um período médio de 3 anos, onde a gente sabe que é um período muito mais breve comparado ao consulado, mas sem a necessidade de uma viagem, sem a necessidade de parar com a minha vida cotidiana aqui no Brasil, onde a gente sabe que muitos dos nossos clientes, assim como eu, têm trabalho, têm filhos, têm esposo e não podem parar a nossa vida. Então, a gente consegue, além de reunir a família e fazer um único processo, também ter um prazo menor. E mencionar também que é muito importante ter uma assessoria, né, para acompanhar o cliente durante todo o processo. Gostaria também de perguntar agora para a Nicole, a gente tem muitos clientes que ficam com aquele medo, né, de eu contratei, será que a empresa vai sumir, será que não vai, como é que é? Então, se puder conversar, falar um pouquinho pra gente, né, a gente tem alguns casos aí de pessoas que já sofreram, né, decepções, digamos, e golpes com outras empresas. Então, eu queria te falar sobre a importância de ter uma assessoria como a Nostraly para os clientes reconhecerem
a cidadania. É um ótimo ponto. Então, o time do comercial já recebe isso no início, em alguns casos, né? E quando a gente começa a criar esse vínculo, essa conexão lá no CS, a gente acaba entendendo também o porquê que procuraram a Nostrale, né? O porquê que esse cliente chegou até nós, né? Então, a Nostrale, acho que tudo a gente parte do princípio da responsabilidade, né? Nós da Nostrale, trazendo novamente, estamos aqui pelos clientes e por esse propósito, né? E a Nostrale tem muita responsabilidade sobre este propósito, sobre este sonho, sobre estas famílias. Então, a Nostrale tem, né? Por que a gente tem toda essa questão de análise? Porque a gente precisa ter certeza do que a gente está passando. Essa comunicação precisa ser fluida, né? Então, a gente também, quando passa informação, então o CS como porta-voz disso, a gente precisa ter certeza das informações. E a Nostrale tem certeza. Tem certeza quando esse cliente chega para nós, tem certeza quando faz análise, tem certeza nas informações que estão sendo passadas. E a prova disso é que a gente já temos esse número, né, de mais de 15 mil reconhecimentos de cidadania. A gente tem muito orgulho disso, né? Então, é por isso que os clientes querem procurar a Nostrale, e eu reforço mais uma vez, é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui todo dia pelos clientes, estudando os clientes, analisando os clientes e disponível para eles sempre que eles precisarem. Então, tranquilizar, né, os clientes com o comprometimento da empresa, né? A gente tem uma gama aí de mais de 100 colaboradores, tanto no Brasil quanto na Itália, uma equipe jurídica especializada, né? Então, isso é muito importante, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso também. Acho que sim, acho que esse ponto que tu trouxe de ter uma empresa no Brasil e outra na Itália, porque a Nostrale em nenhum momento terceiriza serviço, é tudo feito internamente por nós, onde a gente consegue trazer uma segurança, inclusive jurídica, lá no momento da contratação, quando o cliente está contratando conosco, ele vai ter um contrato com a empresa, que vai estar descrito todos os serviços que vão ser prestados. Uma forma de segurança, né? Uma segurança para que ele possa, caso algo saia daquilo que ele tem como ideia, também ter ali como embasamento. Então, é muito tranquilo esse andamento conosco, porque, como a Nicole trouxe, nós, desde o início, prezamos pela satisfação, pelo atendimento e pelo reconhecimento do nosso cliente. E eu atrelo o nosso 100% de êxito nos nossos processos a essa cautela, essa segurança, essa equipe de profissionais que realmente busca o sonho de cada um dos nossos clientes. Porque, na verdade, a gente sabe que a cidadania italiana, para muitos, é um sonho. Exatamente. Então, na verdade, a gente realiza sonhos, né? Realiza sonhos da melhor forma possível, sem burocracia, com agilidade, né? E deixando toda essa parte com a Nostrale para que o cliente consiga aproveitar, né? E, no final, ter o seu passaporte italiano, que é o que todo mundo mais quer, né? Exato. Isso aí. Então, só contribuindo também a importância também da transparência que nós temos, né, gurias? Então, a gente... todos os processos, todas as pessoas e toda a nossa comunicação é baseada nessa... A gente só tem essa segurança porque a gente tem transparência no que a gente está fazendo, né? Perfeito, Nicole. E conta pra gente quais são os canais, né, que o CS tem hoje para os clientes que já contrataram. Por onde que os clientes podem tirar dúvidas, ter um contato, marcar uma reunião? Então, o CS tem todos os canais de atendimento disponíveis ao cliente a qualquer momento. Então, como for a melhor forma de comunicação, né? E eu queria aproveitar aqui também para convidar, né, todos os clientes que, em alguma oportunidade, tem pessoas que não são de Caxias, a grande maioria de fora, mas que possam vir até a nossa sede, nos conhecermos, conhecer a sede. Então, serão muito bem-vindos, né, para a gente tomar um café, também falar um pouco sobre o processo, conhecer a família mais de perto. E os canais, reforço, estão todos abertos para comunicação. E queria também trazer aqui o canal de ouvidoria, né? Que é uma forma também na Nostrale mostrar ainda mais essa transparência, esse comprometimento com o cliente. É um canal complementar, mas que também está disponível caso haja necessidade. Esse canal, quem tem acesso é a gerência, né? A diretoria. Então, a gente também tem acesso a esse canal, caso ainda entendam que é o momento de nos contatar. Perfeito. Então, são diversas formas que os clientes podem contatar a empresa, né? E o e-mail da ouvidoria qual é? É ouvidoria@nostrale.com.br. Então,
bem Perfeito. fácil. E reforço aqui o convite para todos os clientes, né? E possíveis clientes virem nos visitar aqui na empresa. Será um prazer recebê-los. E vamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast da Nostrali. Agradeço novamente a Jéssica, a Nicole, Kathleen. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Para não perder nenhuma dica, pessoal, curiosidades, né? A gente tem bastante coisa no nosso blog, no nostrali.com.br. Também sigam a gente nas redes sociais, Nostrali Cidadania Italiana. Curtam, comentem, compartilhem aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.